No início, a Terra era disforme e coberta por águas. Então, os deuses primordiais mandam 2 irmãos para a Terra com a missão de criarem as ilhas do Japão. Só que eles não faziam ideia de como fazer isso. Então, os deuses primordiais disseram para eles: "Tó, essa lança, e se vira." Esses 2 irmãos que vieram para a Terra se chamam Izanagi e Izanami. Izanagi, ele representa o masculino e Izanami o feminino. Então Izanagi pega a lança, espeta ela no mar e nasce a primeira ilha. Descem os 2 para a ilha e de lá eles fazem uma penca de filhos e esses filhos, cada um deles, ou vai ser uma nova ilha do Japão ou então um outro deus, que os japoneses chamam de Kami. Depois de fazer essa penca de filhos, Izanami acaba dando a luz ao deus do fogo, que acaba queimando ela durante o parto e ela acaba não resistindo. Izanagi, tomado pela fúria, acaba descontando sua raiva, tirando a vida de seu próprio filho. Após esse acontecimento, Izanami acaba indo para o Yomi no Kuni, uma espécie de submundo dos mortos, para onde vão os espíritos, segundo o shintoísmo. Para tentar salvar sua amada, Izanagi desce até o Yomi no Kuni, só que já era tarde demais, porque Izanami já havia se alimentado da comida dos mortos. É dito que se você come da comida do submundo, do Yomi no Kuni, você não pode mais voltar, você já faz parte do Yomi. Pegou a referência de Viagem de Chihiro, em que os pais dela vão pro outro mundo, comem da comida e ficam presos lá. Bom, comendo da comida dos mortos, Izanami não só fica presa no mundo dos mortos, como também acaba se transformando num monstro que tenta impedir com que Izanagi volte ao mundo dos vivos. Então Izanagi, com muito esforço, consegue fugir de Izanami no Yomi e sela a entrada do submundo com uma pedra. Essa pedra existe de verdade, quer dizer, existe de verdade, fica em algum lugar aí pelo Japão. Bom, como Izanagi acabara de sair do mundo dos mortos, ele estava impuro, então ele precisava se lavar. Enquanto ele lavava seu rosto, do seu olho direito nasce Tsukuyomi, o deus da lua. Seu olho esquerdo nasce Amaterasu, a deusa do sol. Do nariz nasce Susanoo, o deus mais injustiçado do panteão shintoísta, que é o deus do caos, das tempestades e de tudo assim que você é meio imprevisível. Uma curiosidade extra é que, como você pode ter percebido, aqui no Japão a gente considera o sol feminino e a lua o masculino, sendo que no Brasil é o contrário, né? A gente considera o sol, Hélio, o masculino, e a lua, Selene, o feminino. Susanoo é considerado o deus do caos, da imprevisibilidade, da fúria e da raiva, tudo aquilo que é tomado por impulso, assim como as tempestades, que você não consegue prevê-las. Amaterasu, por outro lado, era exatamente o oposto. Como deusa do sol, ela era considerada a ordem, porque assim como o sol nasce e depois se põe todos os dias e se repete esse ciclo, ela era como se fosse a ordem divina, a ordem dos deuses. Já Tsukuyomi era meio termo, assim, por mais que a lua seja meio de lua, assim, literalmente, tem suas fases, minguante, crescente, e esqueci as outras duas. De certa forma ainda é meio que previsível, porque repete esse ciclo a cada 28 dias. Agora já as tempestades é meio caótico. Como Amaterasu e Susanoo têm personalidades extremamente opostas, eles acabavam brigando direto. Sabe essas briguinhas de irmãos? Mas uma vez Susanoo acabou passando dos limites e pegou um cavalo e jogou no tear de Amaterasu, e o susto do cavalo caindo acabou fazendo com que uma de suas funcionárias acabasse sofrendo um acidente fatal e acabou não resistindo com as ferramentas do tear. Para Amaterasu, essa foi a gota d'água e ela ficou pé da vida e se escondeu em uma caverna. Por ser a deusa do sol, o mundo ficou em escuridão. E os outros deuses acabam bolando um plano para tirar Amaterasu da caverna. Eles forjam um espelho de bronze, uma magatama e penduram em um galinho com algumas outras coisinhas na frente da caverna. E na frente da caverna, eles fazem uma grande festa, onde os deuses se reúnem, conversam e brincam e tocam música. E uma das deusas, para animar ainda mais a festa, ela sobe em cima de uma bacia virada ao contrário e ela começa a fazer uma dança meio sensual, mostrando mais do que deveria. Enquanto os outros deuses se divertiam do lado de fora da caverna, Amaterasu acaba ficando curiosa em saber o que estava acontecendo lá, todo mundo entrando na gargalhada, não sei o quê. E ela acaba saindo dessa caverna. No momento que ela sai da caverna, os outros deuses prontamente agarram ela, tiram ela de lá e selam a entrada da caverna com uma corda. E tem uma coisa que se de falar, que antes desse evento da festa, os outros deuses ficaram putos com Susanoo e baniram ele do céu, que é o Takagamahara. Parece até um trava-língua. Takagamahara.
Takamagahara. Enfim, vocês entenderam. Tem outra curiosidade sobre essa deusa que estava fazendo a dança sensual, é que o nome dela é Ameno Uzume, e ela é considerada a primeira Miko, a sacerdotisa do Shintoísmo. Há muito tempo atrás, nos primórdios da civilização japonesa, as Miko eram consideradas mulheres poderosas, sacerdotisas do Shintoísmo e porta-vozes dos deuses. Então praticamente tudo que elas dissessem era verdade. Inclusive, o primeiro registro de uma governante no Japão que se tem é exatamente de uma mulher chamada Himiko, que não se sabe se é exatamente o nome dela ou se é um título. As Mikos são sacerdotisas do Shinto, não exatamente do Shintoísmo. Ela começou com o que a gente pode dizer de proto-shintoísmo, porque o shintoísmo que a gente conhece hoje é diferente do shintoísmo daquela época, de tanto que naquela época as mulheres eram, as Miko, no caso, eram mulheres extremamente poderosas e porta-vozes dos deuses. Tudo que elas dissessem era verdade. E através de danças rituais, elas conseguiriam meio que fazer com que os deuses concedessem desejos para os humanos. E no meio dessas danças, elas acabavam fazendo vários rituais envolvendo... E eu não sei como, desses 2000 anos se passando, as Miko se passaram de mulheres muito poderosas para faxineira de santuário. Sendo que antigamente elas eram pessoas que tinham uma conexão divina e realizavam danças rituais envolvendo muita sensualidade. E hoje elas são apenas faxineiras de santuário que ficam cobertas da cabeça aos pés e no máximo fazem uma dancinha bem... Então, ó, a Materaço sai da caverna para ver o que o pessoal tá fazendo lá, ela acaba vendo as joias, ela fica maravilhada, principalmente com o espelho, que ela vê a sua própria beleza, e os deuses agarram ela, arrancam ela de lá e selam a entrada da caverna com uma corda, para que ela nunca mais voltasse para lá, e assim a luz voltou ao mundo. E como punição, Susanoo é banido do céu e enviado para a terra, e é isso mesmo. Para os deuses, uma punição é ser mandado para a terra, que é aqui onde a gente vive. Susanoo é um cara muito injustiçado. A Materaço, ela oferece condições horríveis e perigosas de trabalho para suas funcionárias e quem leva a culpa é Susanoo. Tudo bem que ele que jogou o cavalo e assustou as funcionárias dele, mas ela acabou falecendo porque o local era perigoso, né? E você deve estar se imaginando que Susanoo, após chegar à Terra, a primeira coisa que ele deve ter pensado é vingança, certo? Não. Susanoo não era um cara mau. Susanoo só era um cara muito impulsivo. De tanto que quando Susanoo chega na Terra, ele encontra uma vila que era aterrorizada por uma cobra gigante de 8 cabeças e 8 caudas, chamada Yamata no Orochi, que significa literalmente a grande cobra de 8 cabeças. E essa cobra aparecia todos os anos exigindo por um sacrifício de uma jovem donzela para que ele não destruísse o mundo inteiro, né? Susanoo chegando na Terra, ele resolve acabar com essa tirania da cobra e bola um plano. Manda prepararem 8 barris gigantes de saquê e colocar cada uma dessas em uma espécie de cerquinha, para que quando a cobra chegasse, ela tomasse o saquê, cada uma das cabeças em um barril diferente, e Susanoo pudesse cortar a cabeça de cada uma dessas cobras, quer dizer, na verdade uma cobra só com 8 cabeças, e depois cortar as suas caudas. Enquanto Susanoo cortava as suas caudas, em uma delas ele encontrou uma espada. Essa espada é uma das 3 relíquias sagradas do Japão, juntamente com o espelho de bronze e a Magatama. O nome dela é Kusanagi no Tsurugi, e é um personagem de The King of Fighters, que significa espada de cortar mato. Ao invés de buscar por vingança, na verdade Susanoo busca por redenção. Ao matar a cobra e tirar essa espada de dentro dela, ele dá essa espada, que era para ser uma relíquia sagrada, de presente para Materaço, sua irmã, aquela que brigou, e que foi a causa de ele ser mandado para a Terra. Avançando um pouco no tempo, a Materaço resolve mandar alguém para a Terra para ensinar a galera a plantar arroz. Para mim, isso é uma referência clara ao fato dos povos Jomons, os povos indígenas do Japão, ainda não terem desenvolvido a agricultura até a chegada dos Yayoi, que eram povos que vieram do continente, passando pela península coreana e chegaram até o Japão, provavelmente lá próximo de Kyushu. O filho de Amaterasu recusa ir para a Terra, porque afinal, Terra não é aquele lugar que mandaram Susanoo como punição? Por que eu vou para lá? Se eu fosse o filho de Amaterasu, também não viria, né? Então Amaterasu envia seu neto Ninigi para a Terra com as 3 relíquias sagradas para civilizar a humanidade e ensinar a galera a plantar arroz. E da descendência de Ninigi, o seu bisneto é dito ser o primeiro imperador do Japão, Jimmu Tenno, 660 anos antes de Cristo, fundando assim o Império do Japão.
E é por isso que até hoje a família imperial não possui sobrenome, porque assim como os deuses não tinham sobrenome, Amaterasu não tinha sobrenome. Izanagi e Izanami também não, era só Izanagi e Izanami. O próprio imperador não tem sobrenome. Se você gostou do vídeo e gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de clicar no botãozinho de seguir, deixar o seu like e deixar um comentário sobre o que você mais gostou no seu vídeo, o que você gostaria de ouvir. Tem vários outros detalhes que eu deixei passar despercebido assim sobre esse resumão que eu passei do mito da criação. Eu gostaria de ouvir sobre o que você gostaria que eu trouxesse aqui pro canal para vocês. E se você, assim como eu, também acha que Susanoo foi injustiçado, deixa aqui nos comentários. É isso aí, valeu!